Sabia que é extremamente provável que você não consiga se aposentar ao final desse todo período de tanto esforço aí, trabalhando, se esforçando e acreditando na Previdência Social? A Previdência Social está quebrando e você não tem percebido isso. Criei esse vídeo aqui para a gente falar a respeito desse assunto e no final eu vou te dar uma saída. Todo mundo precisa se aposentar, obviamente, a gente não vai morrer de trabalhar, a gente não quer morrer de trabalhar, todo mundo sonha em talvez um dia poder curtir um pouco mais a vida, talvez. Todo mundo pensa que algum dia será possível ter um momento de descanso, de desfrute de fato, e às vezes a gente não percebe que isso é extremamente improvável seguindo o rumo da aposentadoria, né, da Previdência Social. Então criei esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho a respeito disso. Bora lá pro PC pra gente conversar um pouquinho mais. Previdência Social, a aposentadoria pode não acontecer para você. Por que que pode não acontecer para você? Como é que funciona o sistema da aposentadoria em si? Ele é um sistema de repartição onde as pessoas que estão trabalhando, elas contribuem para financiar a aposentadoria de outras pessoas. Então todo mundo que está trabalhando hoje precisa contribuir com o INSS para poder gerar esse caixa, digamos assim, para financiar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, para que pessoas consigam se aposentar, os trabalhadores precisam contribuir com o INSS para que o INSS pegue esse dinheiro, reparte entre as pessoas que estão aposentadas. O governo recolhe esse valor, né? O INSS recolhe esse valor e reparte esse valor para aqueles que estão aposentados. Então, o sistema de repartição ele funciona assim. Existe uma classe que financia a outra classe. E por que que existe um risco de você não conseguir se aposentar um dia? A nossa população de pessoas idosas está crescendo muito. A nossa população de pessoas que estão trabalhando, que estão contribuindo normalmente, ela está diminuindo. Fora que a gente tem diversos rombos aí no INSS ao longo do tempo. E a gente tem acompanhado isso. Recentemente aconteceu uma agora, né? Então, as possibilidades estão ficando cada vez menores. Eu tenho hoje 26 anos, então se eu pensar em talvez conseguir aposentar lá ao final do meu tempo inteiro de contribuição, é extremamente improvável que eu consiga. Então, a gente cria outra rota para isso. O próprio G1 publicou agora, com o envelhecimento da população, o governo prevê que o rombo do INSS vai quadruplicar em 75 anos. Se vai quadruplicar em 75 anos, quem me garante que daqui 30, 35 anos, 40, 50 anos eu vou conseguir me aposentar? Nada me garante isso. Simplesmente fé. Se a gente olhar aqui os dados, ó, a evolução da proporção da população idosa de 60 anos ou mais no Brasil, a proporção é que ela continue crescendo, né? A gente está aqui mais ou menos em 18% ali de mulheres, 14% para homens que estão entre 60 anos ou mais ali, que equivalem à população que precisa receber aposentadoria. E isso tende a dobrar daqui até 2060. Percebe que é cada vez mais difícil a gente conseguir ali poder se aposentar? Por que que é cada vez mais difícil? A evolução de proporção de população com idade ativa, ou seja, trabalhando entre 16 e 59 anos, contribuintes no caso da Previdência Social, é cada vez menor no mesmo horizonte de tempo. Então, se a gente tem uma população de idosos crescendo e uma população de trabalhadores cada vez menor, se torna muito ineficiente a gente conseguir pensar e projetar uma aposentadoria na minha vida, na sua vida daqui 30, 40 anos. Isso sem contar que a gente já tem um rombo muito grande no INSS, né? A gente já está deficitário. Se o déficit hoje já é grande, imagina no futuro. Só. Para 2025, a previsão é de que o déficit do INSS atinja 2,58% do PIB, equivalente a 328 bilhões. Olha só o tamanho disso, cara. Para 2100, a expectativa é que o rombo totalizaria 11,59% do PIB, 30,88 trilhões de reais. É muita grana. Por isso que ao longo do tempo, historicamente, a gente vem vendo o INSS, né, a Previdência Social, fazendo diversas reformas, onde ela exige uma quantidade de anos maior de contribuição, ou seja, você precisa trabalhar e contribuir com a Previdência Social durante mais anos para você ter a garantia ali de que você possa se aposentar, e também está aumentando o tempo de idade ali para se aposentar, né? Se a gente olhar aí, historicamente, esse tempo vem subindo cada vez mais. Hoje, para um homem se aposentar, por exemplo, tem idade mínima de 65 anos, enquanto para a mulher, se eu não me engano, são 62 anos, né? Então, assim, existe uma dificuldade gigante, né, entre hoje até a data da nossa aposentadoria. Então, o que pode acontecer daqui até lá?
Então, se a gente levar em conta somente o crescimento populacional, é improvável? É improvável, mas pode acontecer que a gente consiga se aposentar? Quem sabe, né? O rombo vai ser grande? Vai ser grande. O governo vai ter que suprir? Vai ter que suprir. Só que quem me garante que durante esses 30 anos para frente não tenha outros escândalos, não tenha outras corrupções por trás do sistema que façam com que se torne mais improvável ainda o atingimento dessa aposentadoria, né? E quem sabe se lá na frente, daqui 30, 40 anos, a gente não precisa ter 100 anos de idade de contribuição ali, né, mínima de trabalho para a gente poder se aposentar. Então, eu acho que ninguém quer ficar trabalhando até 80 anos de idade. Acho que a gente precisa pensar a respeito disso com um pouco mais de consciência, porque beleza, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas e se eu estiver vivo? Como que eu vou sobreviver depois daquele ponto ali? Então, ser eficiente nesse sentido é você ter uma outra rota. Pensando nisso, o que a gente pode fazer para talvez se aposentar? A resposta é: comece a investir o quanto antes. Porque através dos investimentos, você cria algumas rotas, você cria algumas oportunidades que vão te gerar essa possibilidade. O que a gente cria quando a gente começa a investir? A gente cria uma melhor qualidade de vida, né? A gente cria renda passiva, a gente cria patrimônio, riqueza, né? Os sonhos deixam de ser só sonhos, e se sujeitar a sistemas, a pessoas, a empresas, acaba sendo uma escolha e não uma obrigação. Então, por exemplo, se você começa a investir, você consegue manter mais eficiência na vida. Você não precisa aceitar qualquer emprego, você escolhe agora, você constrói renda passiva. Então, assim, eu não preciso esperar 35 anos, 60 anos aí para eu me aposentar. Muito pelo contrário, chegou um determinado patamar ali da minha renda passiva recebidas ali através dos investimentos, eu posso simplesmente falar: não, agora para mim tá tranquilo, agora eu posso me aposentar. E eu vou te mostrar isso agora aqui pra gente ver, ter uma noção mais visual de como isso acontece. Olha só, a contribuição mensal do INSS aqui para quem recebe correspondente a um salário mínimo é de 11%. E esse valor chega a ser R$ 166,98. Se a gente pegar uma calculadora aqui de juros compostos e fizer um cálculo aqui com base em um investimento mensal de R$ 166,98, que seria mais ou menos o equivalente aos 11% ali de contribuição de INSS, né, a juros zero, porque como é um sistema de repartição, no INSS a gente não tem uma poupança, a gente não guarda esse dinheiro e depois recebe ele, né? A gente contribui, outras pessoas se aposentam e futuramente outra pessoa vai precisar trabalhar e contribuir para que eu possa me aposentar. Então, assim, a gente não recebe juros, a gente não recebe correção de juros desse valor que a gente está contribuindo todos os meses. Então, para ter uma noção de quanto a gente gastaria durante esse período de 35 anos, até que a gente atinja ali, talvez, a possibilidade de nos aposentar, a gente gastaria R$ 70.131,60. É um valor que é tranquilo, né? R$ 166 por mês ali, de boa. Só que, imagina se ao invés de você somente contribuir com o INSS, você também investisse um valor equivalente a esse. Não estou dizendo para a gente parar de contribuir, tá? Até porque é improvável, é impossível, porque aquilo ali é obrigatório, certo? Então não tem como a gente parar de contribuir. Mas imagina que esses R$ 166,98 que você contribui com o INSS, você pegasse o mesmo valor e começasse a investir com um rendimento ali de mais ou menos 0,85, que é algo extremamente atingível. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. A taxa Selic é a nossa taxa livre de risco. Hoje ela está na casa dos 15%. Então seria 15% anualmente. Se a gente pegar e dividir 15% por 12 ali, a gente vai ter ali 1,23 ali, 1,20 ali mais ou menos por mês de rendimento, se a gente investir em ativos de renda fixa, né, em ativos extremamente seguros ali em comparação à bolsa de valores, digamos. Então, assim, até com um risco muito pequenininho, você consegue ter uma rentabilidade ali, no atual cenário econômico de hoje, você conseguiria ter uma rentabilidade maior do que 0,85. Mas eu vou jogar 0,85 aqui para a gente ter uma base de renda variável, porque esse cenário de Selic hoje é extremamente fora do comum, né? Isso vai diminuir ao longo dos próximos meses, agora anos. Então, assim, vamos calcular aqui um investimento mensal de R$ 166,98 todos os meses, a uma taxa de juros de 0,85 durante o mesmo período de 35 anos, para a gente ver quanto que daria de construção de patrimônio, quanto sairia do seu bolso. A gente já sabe que sairia do seu bolso ali 70 mil,
mas qual seria a sua construção de patrimônio frente a isso. E olha lá a mágica. Ao contrário do INSS, que você não constrói nada além da possibilidade de se aposentar no final desse período, aqui nesse caso do investimento você constrói patrimônio. Então assim, todo o investimento que você fizer, todo o dinheiro ali que você fizer aplicações, ele vai crescer para você como patrimônio e ele ainda vai te dar rentabilidade, certo? E essa rentabilidade, esses juros compostos, é a mágica dos investimentos. O potencial disso aqui é gigante, olha só. Você vai ter investido os mesmos 70 mil reais ali e vai ter um patrimônio consolidado ali de 660 mil reais ali, mais ou menos, né, ao longo de todo esse período. Com uma taxa de juros bem baixa, né, bem atingível, bem alcançável. Então assim, se você faz investimento e você recebe menos do que isso aqui, meu amigo, você para de investir que você está fazendo alguma coisa errada, vai estudar. Algo extremamente atingível, algo que você precisa pensar a respeito. Daqui do patrimônio, tá bom, beleza, morri. O que acontece? Esse dinheiro aqui fica para sua posteridade, fica para os seus filhos, fica para sua esposa, fica para sua descendência. Já ali a aposentadoria, não, morreu, acabou. E na aposentadoria, contribuindo só com R$ 166,98, você se aposenta com um salário mínimo lá no futuro. Aqui nesse caso, ao longo desse período, você vai investir os R$ 166,98, vai receber um juro mensal de 0,85, todos os meses esse dinheiro vai render na sua conta, aí você vai pegar esses R$ 166,98 mais o rendimento e vai reaplicar e vai gerar uma bola de neve. Essa bola de neve, no final desse período, ela vai te dar dando uma rentabilidade de juros de mais ou menos R$ 5.624. Então beleza, fiz investimento durante 35 anos e reinvesti durante 35 anos. Aí agora eu quero me aposentar. O que eu faço? Ao invés de eu continuar pegando aqueles juros ali que eu vou estar recebendo todos os meses e reaplicando, eu vou pegar esses juros e vou começar a utilizar ele na minha rotina, no meu dia a dia. Vou utilizar ali para viver. Então, percebe que pelo INSS com o mesmo valor eu teria a aposentadoria de um salário mínimo, mas aqui investindo eu vou ter a aposentadoria com R$ 5.000. A proporção, a diferença é muito grande desses dois períodos. Acho que é extremamente relevante você pensar a respeito disso. As oportunidades elas são muito discrepantes uma da outra. E mais, como você vai ter contribuído com o INSS durante esses 35 anos, você ainda, além desses R$ 5.000 aqui, você ainda vai receber sua aposentadoria convencional, se caso você consiga se aposentar no final desse período, né? Levando em consideração o salário mínimo que a gente tem hoje, você receberia os 5.600 mais os 1.500 e pouco. Então, mais ou menos um salário ali mensal de R$ 7.000. Cara, isso aqui não tem nem comparação. Não tem nem como eu dizer para você que é ineficiente você pensar nisso daqui. Porque de fato não é. Então aí fica a questão. Escolha o que é realmente eficiente para você. Ou você é escravo até a morte e talvez tenha a possibilidade de descansar uma pequena parcela do tempo que te resta de vida ali com o salário mínimo, ou você busca sua liberdade ali e consegue ser livre em alguns anos. Você não precisa também esperar os 35 anos aqui. Quando atingir ali um valor de salário que você acha interessante para você se aposentar, entendeu? Vai fazer outra coisa. Eu, particularmente, vou trabalhar o máximo que eu puder aí ao longo da minha vida para eu poder construir um patrimônio cada vez mais sólido. Isso se você começar a investir e fazer um investimento aqui de 166 mensal. Só que eu tenho certeza que se você começar a ver isso daqui girar, isso daqui funcionar de fato na sua vida financeira ali, você vai aumentar isso daqui. Se você fizer um investimento de R$ 200 apenas por mês aí, com a mesma taxa de juros, olha a diferença, é algo surreal. Olha lá no final do período quanto que você receberia de rendimento dos seus investimentos, R$ 6.000, quase R$ 1.200 de diferença, né? Aumentando somente R$ 40 ali por mês. E se você aumenta para 500, nossa, 500 aí fica maravilhoso. Não é a realidade de todo mundo, eu sei, mas ao longo do tempo você tende a receber mais. Eu espero que você evolua financeiramente, eu espero que você evolua aí no seu serviço, no seu trabalho, naquilo que você se dedicou a fazer ao longo da sua vida, para que você receba cada vez mais. Então, ao longo desse período, olha só, fazendo investimento de mais ou menos R$ 500 por mês durante todo esse período. Aposentadoria com R$ 16.000 de rendimento por mês, com um patrimônio acumulado de R$ 2 milhões praticamente. Então, tipo assim, a gente pensa em 1 milhão, 2 milhões, a gente pensa que é um valor financeiro muito alto, mas quando a gente para projetar isso financeiramente ali,
a gente vê que é extremamente atingível. Então, para finalizar esse vídeo aqui, quero te agradecer por ter assistido até o final. Você deixa o like aí, me segue lá no Instagram, vou estar postando umas coisas bem legais. É só o começo desse canal aqui. A gente vai falar como startar esse mundo dos investimentos aí, como é que a gente pode fazer investimento consciente, com baixíssimo risco aí, com a rentabilidade muito boa, como escolher quais empresas comprar, onde alocar o nosso capital, como dividir nosso capital ali de forma eficiente para a gente poder crescer aí financeiramente, tá bom? Então o papo aqui vai ser bem legal, a gente vai falar realmente de fato como que funciona cada coisa aqui que eu exemplifiquei aqui nesse vídeo. Não dá para colocar tudo em um vídeo só, obviamente, porque o assunto é bem extenso. Com o intuito desse canal aqui, eu quero trazer para vocês aqui uma carteira de investimento pública, tá? Onde eu vou mostrar o meu capital, o meu patrimônio sendo investido ali todos os meses, tá? De uma forma que você também consiga fazer. Você vai aprender comigo como eu faço, decidir fazer isso, decidir criar uma carteira pública só para esse canal aqui, tá? Já tem um patrimônio investido ali, porém agora eu quero fazer isso publicamente e começar do zero para você ver a rentabilidade disso ao longo dos anos me acompanhando aqui nesse canal, tá bom? Então seja muito bem-vindo, valeu por ter assistido esse vídeo. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, fui!